Vamos resolver então mais um problema envolvendo aí a primeira lei de termodinâmica para um volume de controle. Esse problema nós temos a R134A entrando nos tubos de um trocador de calor, né, que nós vamos chamar aí de condensador, a 1400 kPa e 80 graus Celsius, com vazão de 70 kg por hora e saindo como líquido saturado a 50 graus Celsius. No casco do trocador de calor, a água entra a 25 graus Celsius e 100 kPa, com vazão de 200 litros por hora. Determina a temperatura de saída da água, considerando que nenhum calor é perdido para o meio ambiente. Ok? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer sempre quando a gente tem um problema envolvendo a primeira lei de termodinâmica do volume de controle é aplicar o balanço de massa, né? Então, nós vamos aplicar balanço de massa para a água e para o refrigerante. E nessa solução, nós vamos aplicar balanço de energia para a água e balanço de energia para o refrigerante. Bom, o problema não pediu aí nenhuma informação de variação no tempo, né? Então, eu vou cortar já esses dois termos aqui que estão relacionados às variações no tempo. Ok? Então, vamos aplicar os balanços para a água. Bom, para a água, a gente tem, então, uma vazão mássica entrando, uma vazão mássica saindo, então o balanço de massa fica vazão mássica em 1 menos vazão mássica em 2, tem que ser igual a zero. Daqui a gente pode tirar que a vazão mássica em 1 é igual a vazão mássica em 2. Vamos chamar só de vazão mássica da água, ok? Bom, vou aplicar então o balanço de energia agora. O balanço de energia para a água, nós vamos ter então no trocador de calor, né? A água vai entrar aqui. Então, eu estou colocando um volume de controle em volta ali de toda a água. Para esse problema, nós vamos ter... não temos trabalho, né? Não tem nada ali que produz trabalho, não tem um eixo, não tem um condutor elétrico. Normalmente, no trocador de calor, a gente pode desprezar as variações de energia cinética e potencial. E, além disso, né, o problema não deu nenhum dado para a gente calcular a velocidade nem diferença de altura, né? Então, vou cortar aqui as variações de energia cinética e potencial gravitacional. Então, nós ficamos só com o calor igual a vazão mássica da água menos a vazão mássica vezes entalpia menos o somatório de vazão mássica e entalpia na saída. O calor está na água, olha só, o refrigerante ele vai entrar a 80 e sair a 50, enquanto a água está entrando a 25. Então, provavelmente, a água vai receber calor. Então, o calor aqui vai ser positivo. 0, o calor, a taxa de transferência de calor, mais, eu tenho uma entrada de água, né? Então, vai ser vazão mássica de água, fiz entalpia em 3, menos a vazão mássica da água vezes entalpia em 4, ok? Eu posso, então, organizar essa equação. Vou passar aqui esses termos com entalpia para o lado de lá. A gente fica, então, que o calor vai ser igual a vazão mássica. Esse H4 estava negativo, passa para cá, fica positivo. E o H3 estava positivo, passa para cá, fica negativo. Ok? Essa equação aqui eu tenho, por enquanto, duas incógnitas, né? A entalpia na saída tem a ver com a temperatura da saída, que é o que o problema me pediu. E a taxa de transferência de calor, que é ponto, também não conheço. Então, por isso eu vou aplicar balança agora para o refrigerante. Então, para o S134A, vou aplicar balanço de massa. Primeiro eu tenho uma entrada e uma saída, então a gente fica aqui 0 igual a vazão mássica que entra, M.1, menos vazão mássica que sai, M.2. Então, daqui a gente tira com M.1 igual a M.2, que eu vou chamar só de M. de refrigerante. Ok? Vou aplicar também o balanço de energia para o refrigerante. Então, da mesma forma que para a água, a gente não tem nenhum eixo, nenhum condutor elétrico ali que poderia produzir trabalho. As variações de energia cinética e potencial também podem ser desprezadas, pelos mesmos motivos que a gente desprezou para a água. Então, nós vamos ter só o calor e as produtos vazão mássica e entalpia. O calor para o refrigerante, se a gente assumiu que para a água ele estava entrando na água, o refrigerante então ele vai ter que sair, ok? E aí a gente imagina que sim, o refrigerante está entrando a 80 e 50 graus,
e a água está 25. Então a gente imagina que a gente vai perder calor para a água. Calor saindo é negativo, né? Então eu tenho menos, que ponto, mais vazão máxima de refrigerante, vezes o H1, que é a entrada, menos vazão máxima de refrigerante, vezes o H2, ok? Bom, vamos então colocar o Q em evidência, né? Eu tenho aqui o Q igual a vazão máxima de refrigerante, H1 menos H2, ok? Bom, eu já conheço então a minha vazão máxima de refrigerante, foi me dada ali, ok? A minha entalpia pode ser determinada, uma vez que eu tenho duas propriedades termodinâmicas na entrada e duas propriedades termodinâmicas na saída. Então vamos pegar a nossa tabela do R134A. Se a gente vier na tabela aqui de vapor superaquecido, né? A 1400 kPa, a temperatura de saturação é 52,42. Como o problema nos diz que ele está a temperatura acima, então ele vai estar aqui na região de vapor superaquecido. Então, vapor superaquecido de R134A, 1400 kPa e 80 graus Celsius, nos dá uma entalpia então de 456,94. Ok? E se a gente for no R134A saturado a 50 graus Celsius, eu tenho então uma entalpia do líquido saturado, vamos ver se o problema nos falou que ele sai como líquido saturado, de 271,83, ok? Então, nós temos aqui da tabela que o H1 é igual a 456,94 kJ por quilograma e o H2 vai ser igual a 271,83 kJ por quilograma, ok? Bom, se eu for para mim calcular meu calor, então, aqui, transformando essa vazão para o sistema internacional, nós temos 70 quilos dividido por 3.600 segundos, que é o que a gente tem ali em uma hora, né? Vezes 456,94 menos 271,83 quilojoules por quilograma. Nós vamos ter aqui então quilograma cortando com quilograma, quilojoules por segundo, que é o mesmo que o quilowatt, ok? Então nós temos aí 3,6 kW. Então essa é a taxa de transferência aí de calor, né? 3,6 kW. Ok? Condensador. Bom, agora que eu tenho essa taxa de transferência de calor, eu posso voltar nessa equação aqui para a água, né? E aí eu vou descobrir então quanto que vai a entalpia na saída. Bom, se a gente olhar então na tabela da água, a 100 kPa, tabela da água a 100 kPa nos indica que a temperatura de saturação é de 99,62, ok? Isso quer dizer que a 25 graus Celsius ele vai estar no estado de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Se eu for na tabela da água líquida comprimida, a menor pressão que eu tenho é 500. Então eu não vou ter dados nessa tabela aqui, na tabela B, de propriedades para água. Mas eu posso lançar a mão de uma propriedade, que é o CP. Então o CP é ΔH, ΔT, correto? E eu tenho também a minha vazão volumétrica, 200 litros por hora, unidade de volume por tempo, correto? Para a gente converter essa vazão para vazão mássica, é só a gente lembrar que a vazão mássica é o ρ vezes a vazão volumétrica, ok? E para a gente descobrir o CP e o ρ, basta a gente vir então na tabela de líquidos, né? Então aqui eu tenho a propriedade de alguns líquidos, né? A primeira que eu vou ter aqui é a água. Essa tabela ela está indicada erroneamente aqui, né? Essa primeira coluna é o ρ,
A segunda aqui é o CP, então o Rho vale 997 e o CP vale 418 para água a 25 graus Celsius, ok? Bom, então eu vou anotar aqui. Então, meu CP vale 4,18 kJ por quilograma Kelvin e o meu Rho vale 997 kg por metro cúbico. Ok? Então, se nessa expressão aqui agora eu substituir que a vazão máxima é o Rho vezes a vazão volumétrica e que o ΔH é o CP ΔT, nós ficamos então que o Q é igual a Rho vezes a vazão volumétrica CP T4 menos o T3, correto? Se eu colocar então o T4 em evidência, esse termo Rho V ponto CP passa para cá dividindo, né? E depois esse T3 passa para cá positivo. Então, meu T4 vai ser a taxa de transferência de calor dividido pelo Rho V ponto CP mais o meu T3, ok? Bom, substituindo então os nossos dados, a gente fica então com temos T4 vai ser igual 3,6 kW dividido por o Rho, que é 997 kg metro cúbico, vezes vazão volumétrica. Está aqui 200 litros por hora. Então, eu vou converter aqui isso já para metros cúbicos por segundo, né? 200 litros é 0,2 metros cúbicos. Eu dividi por 3.600, então, para passar para segundo. Vezes o meu CP. O CP é 4,18 kJ por quilograma Kelvin, mais 25 graus Celsius, ok? Bom, se a gente analisar então a nossa unidade, nós temos então metro cúbico cortando com metro cúbico, quilograma cortando com quilograma, quilojoules por segundo é a mesma coisa que kilowatt, então corta isso aqui e o Kelvin passa para cima. Então isso aqui vai ser uma diferença de temperatura, como a gente viu aqui, um ΔT. A diferença de temperatura em Celsius, em Kelvin, é a mesma coisa, né? Então eu posso somar essa diferença de temperatura aqui, tanto como a temperatura em Celsius, quanto uma temperatura em graus Celsius. 6 dividido por isso nos dá 40,6 graus Celsius. Ok? Então, nosso T4 é igual a 40,6 graus Celsius, que foi a mesma temperatura que a gente encontrou aí no problema, nesse mesmo problema, porém colocando um volume de controle com em todo o trocador de calor. Eu vou deixar o card aí dessa outra solução para vocês aí no cantinho do vídeo. Até mais!